Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Rafael e na aula de hoje a gente vai falar a respeito dos temas estudados em matemática nesse segundo bimestre. Então pessoal aí da terceira redes e da terceira enfermagem, fiquem bastante atentos. Eu vou resolver alguns exemplos parecidos com o que eu posso cobrar na avaliação. Então vamos lá. Primeiramente, a matemática que a gente estudou no segundo bimestre está dividida na geometria analítica, onde a gente estudou o plano cartesiano, os pares ordenados, a distância entre dois pontos, o ponto médio de um segmento. A gente viu pouca coisa na parte de geometria analítica, porque a gente dedicou também ao estudo do Enem, tá? Onde a gente falou da potenciação, notação científica, e das grandezas proporcionais, que é o que eu vou cobrar na avaliação. Ao pessoal da enfermagem e também do terceiro informática, estudaram alguns assuntos além desses dois aí, como transformação de unidade de medidas e as grandezas proporcionais de 2, onde a gente falava das leis matemáticas. Então, vamos resolver aqui alguns exemplos parecidos com os da prova. Esse primeiro exemplo aqui trata do plano cartesiano. Então vamos lá. Sobre o plano cartesiano, julgue as afirmativas a seguir. Primeira, o eixo horizontal é conhecido também como eixo das abscissas. Pessoal, o plano cartesiano, vou desenhar aqui para vocês, para a gente ter uma ideia. Claro que não vai ficar a coisa mais reta do mundo, né? Então, o plano cartesiano, pessoal, ele tem dois eixos. O eixo horizontal, chamado de eixo X, e o eixo vertical, chamado de eixo Y, ok? Esse eixo horizontal, que é o eixo X, também é chamado de eixo das abscissas. E o eixo Y, ele é chamado, pessoal, de eixo das ordenadas. Então esse é o plano cartesiano, ok? Então a primeira afirmativa aqui é verdadeira, né? O eixo horizontal, que é o eixo X, é conhecido também como eixo das abscissas. Verdadeiro. Segundo, o ponto menos 5, 3 é um ponto do terceiro quadrante. Então, no plano cartesiano, pessoal, o eixo X e o eixo Y divide o plano em 4 partes, chamadas de quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante. Então os pontos eles são marcados em um desses 4 quadrantes, dependendo das suas coordenadas, ok? Lembrando que aqui no meio nós temos um ponto chamado de origem. Olhando para o eixo X, aqui nós temos os valores positivos à direita e negativos à esquerda. Olhando para o eixo Y, nós temos os valores positivos acima da origem e os negativos abaixo. Então, um ponto que está no terceiro quadrante, ele tem a coordenada X negativa e a coordenada Y negativa também, ok? Então, quando a gente vai marcar um ponto, aqui é x, y, é um par ordenado, tá? O x é negativo, ok. Mas o y é positivo, então ele não está no terceiro quadrante. Então, essa daqui é falsa. Terceiro, o eixo vertical é conhecido também como eixo das coordenadas. Não, pessoal, é ordenadas, ok? Não é coordenadas. Quando a gente tem um par ordenado, tipo esse daqui, o menos 5 e 3, nós temos as coordenadas, que são os valores de x e y, ok? Então, cuidado para não confundir. Então, essa daqui também é falsa. Não é coordenadas, é ordenadas. Então, podemos afirmar que somente a 1 é verdadeira. Item A. Ok?
É muito importante, vocês já são íntimos do plano cartesiano, né? Desde o primeiro ano que vocês estudam. Então é muito importante você saber direitinho como é que a gente nomeia as coisas nele. Vamos para a próxima questão, que também é sobre plano cartesiano. Sobre o plano cartesiano, julgue as alternativas a seguir. Primeira, os pontos no plano cartesiano são conhecidos como par ordenado. Pessoal, isso aqui é verdade, tá? Aqueles pontos que a gente marca no plano cartesiano, por exemplo, o ponto 2, 1, o ponto 4, 5, o ponto menos 3, 2, né? Que a gente pede para vocês marcarem no plano cartesiano, são chamados de pares ordenados. Pares porque são 2 e ordenados porque o primeiro é o x e o segundo é o y, tá bom? Então, primeiro item, verdadeiro. Segundo item, no primeiro quadrante, o par ordenado x e y é composto por dois números positivos. Então, vamos regressar aqui a anterior. No primeiro quadrante, pessoal, é aqui, ó. Tanto o valor do x quanto o valor do y são positivos. Observe só. Então, essa daqui é verdade. Verdade. Terceiro. No terceiro quadrante, o par ordenado x e y é composto por dois números negativos. Terceiro quadrante, vamos olhar. No terceiro quadrante, nós temos o x, que é negativo, perdão, e o y, que também é negativo. Então, no terceiro quadrante, os dois são negativos. Logo, isso aqui é verdadeiro também. As afirmativas 1, 2 e 3 são, respectivamente, verdadeira, verdadeira e verdadeira. Item E. Ok? Prestem bastante atenção a esses conceitos. Próxima questão. Em um plano cartesiano, foram marcados os pontos A, 2, 3, B, menos 1, 2, C, 2, menos 3 e D, 1, 0. Esses pontos são pares ordenados, tá? O único quadrante em que não há nenhum ponto marcado é... Pessoal, para a gente fechar isso aí de vez, vamos construir aqui o plano cartesiano. Tá aqui o eixo Y, tá aqui o eixo X, ok? Aqui nós temos a origem. Vamos fazer de outra cor aqui, vamos ter paciência. À direita da origem nós temos os positivos e à esquerda os negativos. Acima da origem nós temos os positivos e abaixo da origem nós temos os negativos. Ok? Então dá pra gente identificar em qual quadrante o ponto está só pelo sinal dele. Por exemplo, antes da gente fazer, no primeiro quadrante, pessoal, no primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Ele está aqui, ó, no segundo quadrante. No terceiro quadrante, tanto o x como o y são negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Pronto, então com essa tabelinha aqui, você não se confunde mais com essas questões, tá bom? Então vamos identificar o quadrante de cada um desses pontos aqui. Como aqui é positivo, positivo, ele está no primeiro quadrante. Negativo, positivo, segundo quadrante. Positivo, negativo, quarto quadrante. Positivo, positivo, primeiro quadrante. O único quadrante em que não há nenhum ponto, obviamente, eu tenho aqui no 1, no 2, no 4 e no 1. É o terceiro quadrante. Ok?
E aí, pessoal? Fácil ou difícil? Se você tiver em mãos essa tabelinha aqui, você se acostuma com ela, tá? Na verdade, você pode usar até a imaginação, né? Perguntar se dá um par ordenado com seus respectivos sinais, você coloca ele mais ou menos no plano cartesiano mentalmente, ok? Que dá para você se orientar também. Próxima questão. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes. Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares chamadas de eixos cartesianos. O plano cartesiano é dividido em quadrantes, né? Sobre os quadrantes do plano cartesiano, considerando o ponto A, em que x é maior que zero, ou seja, positivo, e o y é menor que zero, ou seja, negativo, temos o ponto que pertence ao... Se o x é positivo e o y negativo, vamos olhar aqui na nossa tabela, positivo, negativo, então ele está no quarto quadrante. Tá aí, pessoal, mais uma questão aí resolvida. Próxima. Agora essa questão aqui é também sobre a geometria analítica, mas aí já partindo para a parte mais específica, que é a distância entre dois pontos, tá? Considere a colisão de dois veículos. Aqui a distância entre dois pontos ela está problematizada, mas esse exemplo aqui serve para a gente fazer o cálculo de modo geral. Considere a colisão de dois veículos. Num sistema de coordenadas cartesianas, as posições finais destes veículos após a colisão são dadas nos pontos 7, 3 e 4, 2. Então aqui nós temos os pares ordenados x, y, x, y. Para compreender como ocorreu a colisão, é importante determinar a trajetória e a distância desses pontos. Sendo assim, qual é a distância entre os pontos A e B? Pessoal, para a gente calcular a distância entre dois pontos, distância entre o ponto A e B, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, o primeiro passo é tu calcular esse ΔX e esse ΔY, tá bom? Então, ΔX é igual. O x é 7 no ponto A e o x é 4 no ponto B. Então, fica 7 menos 4. É uma subtração, professor? Sim. Dá 3. E o ΔY, 3 menos 2. Que dá 1. Então você substitui aqui dentro da fórmula que tu vai encontrar a resposta. Distância de AB é ΔX é 3, fica 3 ao quadrado, mais da fórmula, é ΔY. 3 menos 2 dá 1, 1 ao quadrado. Antes de tirar a raiz, pessoal, você tem que calcular as potências. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1. Então, a distância de A até B é raiz de 10. Beleza? Inclusive nem tem item aqui, mas eu vou colocar, tá? Vou adaptar aqui esse 11. Pronto, 10. Raiz de 10. Item é. Então é assim que a gente calcula a distância entre dois pontos. Calcula o ΔX e o ΔY e põe na fórmula e calcula. Ok? Não vai inventar conta aqui. A conta que você tem que fazer é essa. Nos exercícios que os alunos mandam para mim pelo Classroom, eu vejo alguns inventando conta. Não é para inventar conta, pessoal. Vocês vão dificultar a vida de vocês. Ok? Próxima. A próxima, pessoal, também é da geometria analítica e ela fala sobre o ponto médio
de um segmento, tá? Ponto médio de um segmento. Então ele dá o valor das extremidades e pede o ponto médio. O que é isso que ele está querendo calcular? Segmento, pessoal, é um pedaço de uma reta. As extremidades aqui, a primeira extremidade é A e a segunda extremidade é B. E nós temos as coordenadas. Aqui o ponto A é 1, 4 e o ponto B 3, 0. O que ele quer saber nessa questão aqui é o ponto médio, as coordenadas do ponto médio, que é o ponto que divide esse segmento ao meio, em duas partes iguais. Para a gente fazer isso, é muito simples. Aqui nós temos o x e o y do ponto, e aqui nós temos o x e o y do ponto. Para a gente calcular as coordenadas do ponto médio, vou chamar aqui de xm, né, que é o x do ponto médio, você vai tirar a média do x. Então, 3 mais 1 dividido por 2, tá? Toda vida. 3 mais 1 é 4. Quando tu dividir por 2, vai dar 2. Você faz a mesma coisa com o y, que é o y do ponto médio, tá? 4 mais 0 dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, as coordenadas do ponto médio, que eu vou fazer aqui no cantinho, primeiro o x, que é 2, depois o y, que é 2 também. Então, nesse caso aqui, seria o item B de bola. Cheque. Tá aí. Próximo. Essa daqui é uma questão do Enem de 2010. Ela assusta pelo tamanho dela, mas é uma questão muito fácil da gente responder. A gente responde com proporção. A gente utiliza os conceitos de grandezas proporcionais. Regra de 3. Olha só o que é que diz a questão. Ela traz um texto aqui, tá? É um texto informativo. A gente vai ler aqui. Há um novo impulso para produzir combustível a partir da gordura animal, Em abril, a High Plains Bioenergy inaugurou uma biorefinaria próxima a uma fábrica de processamento de carne suína em Givmon, Oklahoma. A refinaria converte a gordura do porco juntamente com óleo vegetal em biodiesel. Olha aí que interessante. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha em 112 milhões de litros de biodiesel. Considere que haja uma proporção direta entre a massa da banha transformada e o volume de biodiesel produzido. Para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, a massa de banha necessária em quilogramas será de aproximadamente... Olha aí, pessoal, muita informação, mas o cálculo é facílimo. Nós temos aqui a banha em quilograma, né? E nós temos o biodiesel em litros. Ok? São as nossas duas grandezas. Biodiesel. Bom, para produzir 112 milhões de litros de biodiesel, 112 milhões, ok? Precisa de 14 milhões de quilograma de banha. E a pergunta é: 48 milhões de litros de biodiesel. 48 milhões. Eu preciso de quantos quilos de banha? Pronto, só isso. Faz uma regra de 3, acabou. Eu vou até tirar daqui, pessoal, esses milhões, porque como tudo está em milhões, ele vai só atrapalhar e congestionar aqui o nosso cálculo, tá?
a resposta vai estar em milhões também. Então aqui você faz uma regra de 3. Você pode fazer 14 vezes 48, 112 vezes x, mas eu vou simplificar aqui, eu vou dividir aqui em cima e embaixo por 4, tá? Porque vai facilitar minhas contas. Aqui vai dar 112 por 4 vai dar 28. E 48 dividido por 4 dá 12. Aí fica mais fácil de eu calcular com esses números, tá? Então aqui fica 28x igual a 14 vezes 12. Fazendo aí a multiplicação cruzada. Beleza? Então você vai multiplicar 14 por 12 e vai dividir por 28. O resultado. Você pegar aqui 28x, 14 vezes 12 dá quanto? Você arma aqui a conta. 14 vezes 12, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 1 dá 1. 8, 6, 1. Dá 168. E se tu dividir 168 por 28, dá 6. Como aqui tudo está em milhões, né? Resposta é 6 milhões, tá? Tô desorganizado não, além. Mas deu para entender aí, né? A ideia por trás. Vou pagar aqui minha continha e pronto. Uma dica que eu dou para vocês é que esses cálculos aqui, eles demandam muito tempo, tá? Se você for inteligente, você pode fazer essa conta aqui mais rápida. Se você enxergar além desses números aqui. 14 vezes 12. Vou refazer essa conta aqui de outra forma. 28x igual a 14 vezes 12. Eu percebo que 14, na verdade 12, é 2 vezes 6. Né? 12 é 2 vezes 6. 14 vezes 2 é 28. Aí eu corto 28 com 28 e já me dá logo a resposta, que é 6. Então, se você pensar dessa forma no Enem, você pode resolver a questão mais rápido, sem perder tanto tempo com multiplicações e divisões. Ok? Então é isso aí. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Tem alguma dúvida, professor? Não entendi direito? Tira um print da questão. Tem uma lista de exercício aqui embaixo. Aliás, tem uma lista de exercício aqui embaixo na descrição do vídeo, no Classroom e no WhatsApp. Tem alguma dúvida? Tira um print da questão, me manda, que eu te respondo, te ajudo, tento superar aí. Tento te ajudar aí a superar essa dúvida. Então, é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.